Graça e paz a todos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar agora um vídeo, capítulo 6 do livro de Provérbios, versículo de número 16. Desde já, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, dê um like, tá? Divulgue esse vídeo para várias pessoas, para que esse vídeo não só abençoe você, mas abençoe outras pessoas. Então dê um like no vídeo, aperte o sininho das notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos, tá? É um tempo que eu estou sumido desse canal, acho que é o primeiro vídeo que eu coloco no YouTube nesse ano de 2024 e estou um pouco ausente do YouTube, mas vou gravando aos poucos aí algumas coisas. E falarei um pouco de livro de Provérbios, no capítulo 6, nesse versículo 16, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que prefere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Isso é a sétima coisa que o Senhor abomina ou detesta, que é o que faz, que é o que semeia discórdia entre irmãos. Bem, o livro de Provérbios, no capítulo 6, ele, do versículo 1 ao 5, fala da questão da gente tomar cuidado em sermos fiador de alguém, então a gente evitar ser fiador, não só fiador na questão financeira, mas também nas nossas palavras, a gente querer, é, você ser fiador é assumir a responsabilidade da dívida de alguém. Então quando a gente é fiador de alguém de uma casa, se a pessoa não paga, é o fiador que paga. Se a gente dá a palavra, não, pode confiar em fulano, se fulano não cumpre, quem se queima é a gente, porque a gente deu a palavra que fulano ia ser um bom funcionário, que fulano ia fazer o serviço, que aquele pedreiro que a gente indicou vai fazer o certo. Se ele faz a coisa errada, é a gente que se queima, porque foi a gente que se indicou. Então tome cuidado com as indicações, com os fiadores de palavras, fiadores na área financeira, os empréstimos que tome cuidado. A gente presta um dinheiro, muitas vezes a pessoa não paga, a gente que acaba sofrendo um calote. Então tome cuidado disso, evite essas coisas. Manter aborrecimento não é pecado, mas evite para você não ter aborrecimentos futuros. Do versículo 6 ao versículo 11 trata da questão da preguiça. E preguiça às vezes vem da vida, é um pecado, a Bíblia adverte disso, nesse caso é um pecado. A preguiça de deixar, às vezes a gente tem coisa para fazer, falta a hora de ir embora, a gente não faz, porque já está quase na hora. Embora é melhor deixar quieto, senão vai me atrasar, né? Só que às vezes aquela preguiça pode causar um problema sério, porque você deixou de fazer aquilo, por causa de preguiça. Preguiça às vezes de não estudar, não se esforçar, de não se qualificar no mercado de trabalho. Preguiça às vezes de fazer a obra de Deus de forma relaxada. Isso traz grandes problemas, não só para a pessoa, mas um grupo. Que às vezes por causa da preguiça de um que não se dedica, que um que não se esforça, todo o grupo acaba sofrendo por conta daquilo. Então tome cuidado com a preguiça na sua casa, preguiça no seu trabalho, na igreja e em outras áreas também. Do versículo, vou pular para o final, do versículo 20 ao versículo 35, fala a questão da área sexual. E a gente tem que tomar cuidado com essa advertência. Jovens, solteiros, permaneçam solteiros. Casados, permaneçam casados. Cuidado com isso. Não vai na onda do mundo, que importante é você ter prazer. É o famoso. A gente tem três situações que acontecem nos dias de hoje. É a questão do pragmatismo, que os fins justificam os meios. Então, não importa o que você fizer, é importante que é o resultado. É o pragmatismo, os fins justificam os meios. A gente tem o hedonismo, que é importante ter prazer. É importante ser feliz. Se você está sendo prazer, você está feliz, está feliz. Não importa o que você vai fazer. E o relativismo, o que é certo para você pode não é certo para mim. Só que a Bíblia aponta o norte. Não existe relativismo. O que a Bíblia diz é sim, sim e não, não. O que é certo e o que é errado. E Deus nos orienta a termos
casamento. Um jovem, aguardar a castidade, não se ter relações antes do casamento. É uma instrução bíblica. Casamento, que foi constituído lá no Éden para o homem, entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e duas mulheres. A gente vê distorções na Bíblia de homens com várias esposas, mas o padrão bíblico lá do Éden era um homem e uma única mulher. Esse é o padrão. O que passar disso? Homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, um homem com um animal. Isso foge do padrão. A Bíblia, ela é clara. E o casamento, sexo só depois do casamento, e um casamento monogâmico, heterossexual, e que ele seja eterno. Divórcio também não é um padrão bíblico, também não. Então, esse é o assunto abordado. Então, fuja da questão da imoralidade sexual. E dá um conselho para ninguém se aventurar em ter relação com alguém que já é casado, que há riscos, consequências que até mesmo de morte podem acontecer por conta da pessoa traída. E no versículo de que eu falei do 12 até o 19, onde eu falei a partir do 16, fala da questão da maldade. O cristão tem que evitar a questão da maldade, ter um caráter de viver da prática do bem, do amor ao próximo, do amor ao semelhante. Temos que tomar cuidado com as nossas ações, porque os escândalos acabam afetando não só a igreja, mas afetando todo mundo. O mundo está nos observando. Então, cuidado com as nossas atitudes, cuidado com o que estamos falando, cuidado com o que estamos fazendo. Fugir do que é errado, da maldade. E ele fala, o autor de Provérbios fala que 6 coisas o Senhor Deus odeia. Uma sétima, a sua alma abomina, a sua alma detesta. Que é o que semeia contenta dos irmãos. Deus detesta olhos de orgulho, cheios de orgulho, mentira. Deus, quem derrama sangue inocente, coração que faz planos perversos. Deus isso aborrece, Deus, os pés que vão se apressar para fazer o que é mal, a testemunha falsa, além de pecado, é crime, da falso testemunho, e o que semeia discórdia entre irmãos, isso Deus abomina. E aí eu quero entrar num assunto complicado, que foi falado nesses últimos dias, que é a respeito. Houve um vídeo na internet, não vou citar o nome para não querer gerar contenda entre irmãos. Embora essa pessoa divulgou, é uma treta na internet entre irmãos, a respeito de uma determinada igreja. Um pastor colocou na internet uma caixinha de pergunta. E na caixinha de pergunta que ele foi colocada, perguntou sobre a igreja adventista, se era aceita ou não. E ele disse que era aceita. Não sei se realmente foi uma pergunta de alguém, ou ele agiu, ele queria falar desse assunto e botou com uma caixinha de perguntas para ele poder ter visualização e like. Mas eu quero falar, se esse vídeo chegar a esse pastor, quer dizer que ele cometeu um problema ele gerou contenda entre irmãos. Sim, gerou. Porque todo mundo acabou entrando nas discussões na internet das práticas da igreja adventista, se era aceito ou não. Se o que a adventista praticava era aceito, um montão de pontos de heresia. E eu assistindo esses vídeos, um outro pastor da igreja adventista também falou, comentou coisas, jogou coisas no ventilador. Houve discussões de pessoas apoiando determinado pastor, dizendo que ele estava certo, e foi a confusão. Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer as questões da igreja. A minha opinião, vou ser criticado? Posso ser criticado, mas, desculpa, eu não vejo a igreja adventista como seita, não. Porque tem um vídeo que eu coloquei no canal que somos todos hereges. Depois procura aí no vídeo. Porque se eu for Mateus, na Bíblia, lá no Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte: se para tirar antes de tirar o cisco do olho do irmão, a gente tirar a trave do nosso. Na medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado.
E aí, por isso que eu não considero adventista como seita. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que me considerar como seita. Eu vou ter que considerar um montão de irmãos na fé e igreja como seita. O meu parâmetro para considerar uma igreja como seita é se ele nega a questão da Trindade, que é algo que a Bíblia relata. Então, uma religião que não tem, não crer na questão do Pai, o Filho, o Espírito Santo como uma única substância, mas com três pessoas, isso é uma heresia que foi debatida ao longo da história da igreja. Agora, aí é um ponto que se eu coloco um outro Salvador que não é Cristo, é uma heresia, é uma seita. Então, olhando para a igreja adventista, eu não vejo ela errando, ela não colocando outro Salvador que não seja Cristo, e eu não vejo ela negando a questão da Trindade. Ela guardar o sábado não se torna uma seita, uma heresia, por isso como uma igreja que muitas igrejas dedicam ao domingo. E aí? Biblicamente tem alguém na Bíblia diz que o mandamento para guardar o domingo? Não, mas a igreja escolheu guardar o domingo. A igreja adventista segue o mandamento que foi dado lá no Gênesis, guardar o sábado. Aí outro ponto, falar que na questão da Ellen White com uma profetisa, com os livros. Bom, tem Calvino para os reformadores, tem John Wesley para os metodistas, os pioneiros da Assembleia de Deus, Gnavini e Daniel Berg, tem os seus escritos que foi colocado. E aí, a gente não pode citar Spurgeon também, os textos escritos que ele foi. A gente não pode citar Piper, não podemos citar os textos de várias pessoas que escreveram. Que complicado, a gente tá. A Ellen White não pode porque ela é adventista, mas muitas coisas que o Ellen White falou foi da questão da saúde. E muitos vai ler. Bom, estude as fontes. Porque o Ellen White falou, não, pesquisa as fontes realmente, se realmente foi o que ela falou. Vamos estudar. Aí criticam se a igreja por causa disso, mas tem um montão de outros que muitas pessoas citam John Wesley, John Stott e outros líderes. E aí, então não vai poder citar ninguém, nenhuma referência desses homens. Se eu não posso durante a pregação usar um exemplo de alguém que é fundadora da minha denominação, então não posso usar nenhum outro exemplo de nenhum outro fundador. Já não vou citar Calvino, não vou citar Lutero, não vou citar nada. As institutas de governo não pode nada. John Stott não cita, John Pape não pode citar. Não vamos citar nada, nem os pioneiros, nada da Assembleia de Deus, não vamos citar nada. Porque não, o Ellen White não pode nada. É palco da Chico da Francisco. Por isso que eu falei, não cito eles com cito, porque senão vai dar ruim. Tem que ter coerência, parar com a hipocrisia. Aí o outro assunto que fala a respeito assim, adventista, que as pessoas criticam a questão do... Vamos lá, tá a teoria na questão do santuário, que Jesus Cristo subiu aos céus, houve a questão da expiação, e depois ele foi ao santuário de novo, que não foi que a expiação não foi completa. Tá, vamos falar de expiação? Aí vão tocar nas denominações bem práticas, de duas visões, calvinista e arminiana. Quem tem teologia vai conhecer disso. Mas vamos dar um exemplo de duas denominações, a Assembleia de Deus e a Presbiteriana. Vamos lá. Dentro dos 5 pontos da questão soterológica da igreja presbiteriana, fala da expiação limitada. Ou seja, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu só pelos eleitos. Isso está dentro da no tratado, não sei o que, de Westminster, alguma coisa assim, que fala dos pontos da doutrina da presbiteriana que Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu pelos eleitos. Já quem é arminiano, que acredita no livre-arbítrio, na perda da salvação, diz que não, Jesus morreu por todos. E é uma discussão muito grande. Jesus morreu por todos ou não? Bem, pontos de vista doutrinários. Pontos de vista doutrinários. E eu entendo que as duas visões, ela, na questão da expiação, que o sacrifício, a promessa de redenção é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Para que todos que nele crê,
ter a chance de salvação. Mas o efeito da expiação é só para quem crê. Ou seja, Jesus morreu por todos, para todos, para que todos venham ser salvos. Mas o efeito da salvação é só para quem crê. Então, são divergências, a gente tem que entender, acho que as duas coisas, só que aí um fala de uma coisa, um fala de outro. Se eu for analisar que a expiação dos adventistas está errada, porque Jesus morreu na cruz, depois ele foi ao santuário para purificar, então dizer que não é completo, a gente tá dizendo, então a gente vai ter problema, os presbiterianos estão errados, porque diz que Jesus só morreu por alguns, não morreu por todos, ou que Jesus morreu por todos, entendeu? Vamos lá. Questão da perda de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O outro crê que não. Não dá para 12 estarem certos, não, sabia? Ou nós fomos predestinados ou temos o livre-arbítrio. E aí, quem está certo? Vamos lá. Questão da volta de Cristo. A igreja vai passar para a grande tribulação, a igreja não vai passar. Quem está certo? Não pode duas coisas acontecer, não. Ou Jesus volta antes da tribulação, ou Jesus volta depois. Não dá para as duas coisas estarem certas. Ou vai haver o arrebatamento da igreja antes, ou Cristo volta no final da grande tribulação e arrebata a igreja. Não dá para as duas visões estarem certas. E aí? Então vamos parar para pensar que existem pontos que... Vamos focar em pontos que convergem a nossa fé e que possa haver unidade entre nós. O que é engraçado, vou tocar um assunto. Eu não vou falar o nome da igreja, mas tem uma igreja que a gente canta muitos louvores, louvores lindos. E a igreja unicista. Fulano de tal, que falou que a igreja tal era aceita, já botou a caixinha de pergunta perguntando se é a outra igreja que falou que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, que agiu de diversas maneiras, que são uma única, que não acredita na Trindade, acredita que só que o Deus Pai depois se revelou no Deus Filho, depois se revelou no Espírito Santo. Tem uma igreja que crê isso. E a gente canta muitos louvores lindos dessa igreja. Não vou citar o nome para não quero gerar problema para essa outra igreja. A gente tem que ter vigilância. Se tem algumas assembleias que são históricas, eu não quero porque são pontos doutrinários que a gente tem que fugir dos debates. Você que é cristão, que é salvo, tem que entender o seguinte: nega a Trindade é uma heresia. Eu poderia até citar o nome da denominação que é unicista. E é claro, mas todo mundo canta o louvor. Todo mundo canta. E ela é uma igreja que, dentro do ponto de vista doutrinário da história da igreja, é uma herética. Ponto. Mas eu entendi que são pontos de vista doutrinários, salvação e muitas coisas. A gente tem que evitar o problema. Você me acontenta entre irmão? Gente, vamos analisar para a igreja adventista, as pregações, a teologia. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer? Vamos lá. Mas eles acreditam que o grande desapontamento que eles foram lá diz que Jesus ia voltar em 1744, alguma coisa assim. Esqueci a data. Teu amigo adventista vai botar aqui embaixo as informações. Eu não esqueci a data. Tem um grande desapontamento que diz que no ano tal Jesus ia voltar, Jesus não voltou. Quem falou isso foi Guilherme Miller. Ele era batista. Juntou a todos, falando que Jesus ia voltar, fez uma data para isso. Os testemunhos de Jeová fizeram a mesma coisa também. Mas não foi os adventistas. Os adventistas surgiu depois, que quando houve o grande desapontamento, todo mundo triste, porque fez a data e não aconteceu. E aí o Ellen White chegou com as pessoas daquela igreja. Não. Jesus voltou, mas não no caso na terra, mas sim na questão do santuário, que é uma discordância. Eu posso não acreditar na opinião dela, só que são visões do livro de Daniel. 1000 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Tá, mas você acredita que Jesus Cristo foi lá no santuário em 1600? Não. Mas a Assembleia de Deus diz que no ano que as 70 semanas de Daniel, a última semana, questão da volta de Jesus, ainda vai acontecer. E eu acredito que as 70 semanas já aconteceram.
O mesmo livro de Daniel. Acredito que a questão da última semana, da questão da volta, foi da questão lá do sacrifício vicário de Cristo. Ponto. Já terminou as 70 semanas. Não tem mais 70. Ponto. Porque agora o que existe é só aguardar o momento da volta de Cristo. Ponto. Estamos vivendo o princípio das dores. Vai ser uma discussão teológica muito complexa. Mas eu entendo o seguinte, mas resumindo que o vídeo está 20 minutos, espero que você esteja assistindo esse vídeo até o momento. Mas eu entendo o seguinte, Adventista tem doutrinas diferentes dos presbiterianos, do Brasil Batista também. Por exemplo, Batista não batiza criança, como a Assembleana também, as presbiterianas batiza. Acho que luterana também. São pontos divergentes. E aí? Vão taxar eles de seitas, hereges também? A gente vai começar a queimar os irmãos também na fogueira, porque são hereges. Temos discordância na soterologia, na questão da salvação, posicionamento da questão de dons. Gente, até quando que a gente vai ficar brigando, né? Por ponto de vista doutrinário, teológico, que não edificam. Vamos ver o que é básico da fé. No dia que a gente falar que existe um outro mediador que salva o ser humano que não é Cristo, a gente questiona. No dia que alguma igreja falar que a salvação é de uma outra forma, que a salvação não é pela graça, a gente questiona. Mas engraçado, tem tanta denominação fazendo tanta coisa herética que ninguém criticou. Inclusive a própria pessoa que falou na caixa de pergunta que se adventista aceita, as práticas doutrinárias da visão celular, da qual ele, não sei se ele ainda faz parte, como cura interior, como visão celular, G12, são práticas também questionáveis. Maldições hereditárias, que não tem baseamento bíblico, tem gente que acredita. Na cura interior, onde faz lá aquela famosa oração regressão, que tem até um manual de encontro, você vai falando para a pessoa perdoar pai, perdoar isso, perdoar o trauma, você perdoa a Deus também. Será que ainda faz isso? Não sei. Mas tinha isso. Num livro de cura interior, tinha na página lá falando sobre questão de perdoar a Deus. São práticas, transferência de unção do urso, unção disso. Tem baseamento bíblico? Não. Que alguém questionou? Não. Tem um montão de práticas nas igrejas neopentecostais aí. Vamos dizer que os nossos irmãos neopentecostais são seitas também? E aí, quem não é seita? Aí a gente vai virar sectário, porque só a minha igreja está certa. Porque se eu digo que a adventista é seita, e eu começo a dizer que o presbiteriano também é seita, que eu digo que o batista é seita, vai acabar que eu vou me tocar, eu sou a única verdadeira, então aí eu sou um sectário, exclusivista. E eu também seria uma seita, porque é uma prática do exclusivismo é a gente ser, quando a gente acha que só nossa igreja está certa. O que está certo, que é infalível, inerrante, aqui ó, palavra de Deus, completa, cada dia mais atualizada. Que Deus abençoe a sua vida, rica abundantemente. Não vamos criar mais contenda não. Vamos orar pelos nossos irmãos adventistas, vamos orar pelos nossos irmãos assembleanos, presbiterianos, nossos irmãos do Voz da Verdade, nossos irmãos da Igreja Renascer, nossos irmãos da Igreja Mundial, Universal, Internacional. Sabe o que a gente deve fazer? Ganhar almas, pregar o Evangelho. Jesus está voltando, um montão de gente está indo a passos largos para o inferno. E a gente está discutindo sobre se morrer vai deixar de existir, se vai direto, se tem um som da alma, imortalidade, um montão de coisas, de discussões. O negócio é o seguinte, existe um céu e um inferno, ponto. E a gente tem que pregar a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Amém, irmão? Fica chateado comigo não. Vamos pregar mais. Se você tiver coisa contra, manda um comentário, a gente marca uma conversa, a gente bate um papo sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Não se esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Tchau, tchau.